Olá pessoal, eu sou Evandro Schutz, matemático economista. Um vídeo aqui bem rápido para falar sobre a recente divulgação que o Copom, não o Banco Central, o Copom, que é um grupo de pessoas que tomam essa decisão de política monetária, decidiram por abaixar a taxa Selic, né, que é a taxa de juros de curtíssimo prazo, de um dia, referencial, né, anualizada, para 13,25. Foi uma redução de 0,50% de juros, ou numa linguagem comum no mercado financeiro, de 50 basis points. E um comentário bem rápido sobre isso, tá? O que podemos colocar ali? Cuidado, porque estão querendo novamente transformar isso em questão política, tá? Tire isso da cabeça, tá? E vamos para o lado técnico, tá? Economia. Lembre que ainda estamos com alto nível de inflação. Opa, ainda estamos? Cuidado aí quando o pessoal fala que estamos tendo algumas deflações agora. Opa, a gente está no ciclo de julho ainda, né? Junho, julho, aqui, resultados. Historicamente, existe uma sazonalidade que nesse período de junho, julho, começo de agosto, são os períodos de menor atividade econômica do país e menor nível de inflação. Então, é comum ter essa deflação maior nesse período. Não somente uma deflação, mas um menor nível de juros. E um aquecimento maior da economia no segundo semestre, principalmente no ciclo de verão, final do ano, dezembro, janeiro. Tá? Ali são onde pega a inflação, tá? Então nós estamos saindo da mínima e a tendência natural de sazonalidade indo para a máxima de inflação. Então, quer dizer que Evandro está falando que estamos com juros muito altos? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente ainda está num período de ajuste de política monetária para trazer a inflação para dentro do nível considerado de equilíbrio. Tá, que é a meta ali da inflação. Onde está hoje ali, né, de fato exato, estão dizendo ali que está entre 3,5% e 4%. Ok? O governo politicamente queria elevar para 6%, até um pouco mais, a inflação. Por quê? Se fizesse isso, aí sim o uso político dos juros. Já diria, olha Banco Central, olha bancos, olha conselheiros, pessoas que tomam decisão no Copom, nós já estamos dentro da meta. Joga os juros para baixo, filho. Derruba os juros, né? E vamos começar a brincar um pouco aí de expansionismo, né? O governo é interessante, o governo gosta de maracutaia, tá? Econômica, né? Nós estamos falando agora de uma coisa sensata, tá? Vamos voltar para o sensato. Além disso, tá, desse ponto, há outros fatores, tá, externos. Nós ainda tendo alto nível de inflação lá fora, muitas incertezas lá fora, possíveis ajustes ainda de alta no Fed nos Estados Unidos, tá? Então, ainda muitas incertezas, tá, no mercado externo. E tem um outro lado, tá? Porque não adianta tanto o Brasil começar a baixar juros aqui e lá fora subir muito juros, tá? Por diversas razões. Entre elas, a principal razão é porque existe, de certa maneira, digamos, uma certa competitividade de taxas de juros nos mercados. E o Brasil é emergente, é mais alto risco. Além disso, nossa taxa de juros, digamos, ela tem um efeito defasado de juros lá fora, de correção de juros lá fora. E é quase que um fator exógeno. A taxa de juros lá entra como input para definir os juros aqui. Então, se começa a aumentar os juros lá e a gente abaixa nossos juros, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Por que eu vou colocar meu dinheiro no Brasil? Lá o juros está rendendo pouco, o país tem mais alto risco, todo esse balbúrdio político e jurídico. Eu vou colocar meu dinheiro aqui, que é mais seguro, mais garantido, e está pagando mais juros também, agora. E coloca lá no dinheiro. E aí o que acontece com isso? Diminui o investimento no país, diminui
algumas coisas para a questão de captar recursos no Brasil, financiamento de dívida do país, e também começa a pressionar um pouco a questão do câmbio, né? A inflação, não a inflação necessariamente, porque o câmbio absorve parte da inflação, mas o câmbio ali começa a desvalorizar o real. E aí o que a gente teria? Um novo aumento de dólar, né? Então tem que tomar cuidado com isso, cuidado, né, com esses pontos. Tem vários outros. Além disso, a gente tem alguns indícios um pouco preocupantes, né? Então, se vocês verem lá o que aconteceu na região do Copom, né, hoje, um dos pontos ali que foi abordado, colocado, é que os juros de produtos administrados teve uma alta, não foi deflação, foi uma trajetória contrária, teve uma alta significativa até. O segundo foi 0,5%, um pouco mais de 0,5%, se não me engano. Ou seja, se num período de baixa do ciclo econômico, em que houve no IPCA, no índice oficial ali, uma deflação, mas os administrados, que teoricamente deveriam ter sido segurado ou puxado o índice para baixo, eles subiram. Opa, na verdade, então não foi bem assim. O núcleo também deixa umas certas vírgulas de dúvida ali, que talvez tenha sido um efeito mais de choque, tá? Um choque, um efeito que vai se diluir logo, tá? Esse alto nível de deflação, digamos assim. Expectativas. E aí, bem, agora começou a reduzir. Aí as pessoas podem falar, da onde veio isso? Isso daí vem de lá atrás. Lembra que foi, não principalmente ano passado, mas principalmente ano passado, segundo semestre, que o Banco Central independente começou a subir o nível da taxa de juros para controlar a inflação. Lembra-se disso? Final do segundo ano passado, período de eleições para presidente. Se o Banco Central não fosse independente, se o governo lá na época tivesse realmente dominando o Banco Central para os seus próprios interesses políticos, ele teria falado ao Banco Central, abaixa os juros aí, né? Abaixa os juros, que isso vai me ajudar a me recandidatar à presidência. Mas não, o Banco Central foi no lado pragmático de economia mesmo, né? Olhando, esquece política, vamos olhar dados, tá? Vamos olhar o que de fato um economista tem que fazer ali. Não deu uma de Tombini na época da Dilma, tá? Então, foi esse caminho começou lá atrás e já era uma expectativa de que esse ano começaria a reduzir juros, né? No começo, a grande questão era, vai começar a reduzir quando? Segundo semestre ou primeiro semestre? Havia uma expectativa até que começasse a reduzir em maio. Porém, tivemos um monte de coisas aí no mundo político, principalmente, um monte de incertezas e problemas trazidos pelo PT, pelo Haddad aí, né? Sobretudo o risco fiscal que trouxe, né, as grandes incertezas e problemas fiscais, né, o alto nível de gastos do governo, entre outros, que dificultaram isso, simplesmente dificultaram. Então, prorrogaram isso, todas as projeções jogaram redução de taxa de juros só para o segundo semestre desse ano, tá? E muitas coisas foi trazendo uma expectativa ruim, no sentido que o que esperava-se inicial que iria cair, já não iria cair tanto, né? A redução desse ano seria menor, né? E várias outras questões que começaram até a se questionar alguns se ia de fato ter redução esse ano. Bem, aí digamos que o Haddad, né, o governo começou a correr um pouco mais atrás disso, né? Deixou um pouco o discurso ali, né, da catástrofe econômica, né, o discurso, colocou algumas agendas de reformas, né, ou algumas coisas talvez só para político ver, né, trouxe arcabouço fiscal, né, algumas coisas ali de reforma,
aquelas reformas, né? Digamos, reformas tributárias, digamos, que foi uma boa reforma, mas pelo menos fez alguma coisa, né? Que já era uma agenda que estava vindo, né, de tempos atrás. E pelo menos é uma sinalização, tá? Uma sinalização que ajudou. E também tivemos esses choques externos, exógenos, que derrubou a inflação nesses últimos 2 meses e pouco, né? 2, 3 meses. E aí ajudou a antecipar um pouco a redução dos juros, né? Além de um pouco de umas melhores de algumas coisas internacionais também, que aí ajudou, voltou para agora para agosto, tá? Início de agosto já começou, mas já é segundo semestre, 8º mês do ano, tá? Então é isso. A perspectiva é de uma acomodação gradual dos juros, né? Se a gente for olhar ali as opções de Copom negociadas na B3, em média ali, né, o strike, digamos assim, né, o strike não, o prêmio que estão pagando, teoricamente, a probabilidade das opções, em geral estão indicando que os próximos cortes que haverão nesse segundo semestre ainda serão numa magnitude de 0,5%. Então talvez a gente tenha mais 1,5% de corte nos juros aí no final do ano. Talvez a gente chegue no início de 2024 com juros na ordem de 11,5%, talvez ali um pouco para mais, um pouco para menos, tá? Talvez, e aí tem para acomodar os outros choques que vão vir externos, né? E se tivesse problema aí energético 2.0 agora na Europa por conta com a guerra, com a crise da Rússia, né, de talvez ter problema lá no abastecimento de novo de gás, quando começar novamente o inverno na Europa, né? E se tiver lá problema lá com o escoamento de grãos na Ucrânia, tivemos problemas de safra, entre outros, né? Bem, há muitos pontos de incerteza, e por enquanto é isso que a gente tem, tá? Mas a gente toma cuidado com as explorações políticas que estamos vendo desse tema, especialmente pela ação, aí sim, de fato, política do governo, né, do PT, querendo tentar destruir a imagem do Campos, né, do cara que está presidindo o Banco Central, que fez um excelentíssimo trabalho, foi colocado aí pelo mundo como o prêmio, né, de melhor, digamos, presidente de administração de Banco Central do mundo, e ali o cara fez um trabalho exímio, perfeito, tá? Basicamente, não dizendo perfeito, nada é perfeito, mas muito bem feito, tá? Muito claro, muito transparente, não tão hawkish como alguns falam que foi, né? No meu ver um pouco dove, mas ele fez ali de uma forma muito bem feita, bem polida, e estão tentando destruir a imagem dele, do PT, né? Porque ele carrega um pouco a imagem do que o PT não é, né? A imagem de uma pessoa responsável com a economia, uma pessoa que faz o trabalho, a lição de casa, alguém que faz o negócio direito, tá? É simplesmente isso, quem faz a coisa certa, né? Ao invés de tentar fazer de qualquer jeito e tentar forçar os outros a, de alguma forma, pegar aquilo na marra, né? E a grande, né, digamos, especulação agora que surge, né, no mercado financeiro, especulação, digamos, preocupação e temores, né, é quem vai substituir ele, né? Porque, digamos, o mandato dele, do Banco Central, vai acabar agora no segundo semestre. E quem vai substituir? Porque há uma grande expectativa de muitos que o governo, né, o presidente ali, vai colocar um cara de esquerda ali, um cara não só de esquerda, mas um cara que é voltado, né, à expectativa de fazer o Banco Central virar uma instituição do governo, de atender a expectativa do governo, né, e puxar isso, né? E aí alguns colocam ali, mas o Copom, na verdade, não é uma decisão só do Banco Central. E de fato, não é uma decisão só do Banco Central, tá? Não é.
tem lá essa decisão de hoje foram 5 votos contra 4 pela redução de 50 basis points, né? O segundo mais cotado foi redução de 25 basis points, né? Um pouco mais hawkish, né? Melhor, um pouco mais conservador. Mas há um outro ponto, tá? Se você for estudar a fundo esse tema de Banco Central, política monetária, você vê um ponto, e esse ponto é importante. Vamos pensar 2 extremos. Um lado, uma utopia, tá? Uma utopia em que o Banco Central ele é perfeito. Não só perfeito, que significa que o mercado tem plena confiança no Banco Central. Se o Banco Central olha ali assim, e já dá um palpite, apita, olha, opa, vão subir juros, vai ter problemas, tal. O mercado, as instituições vão se adaptar de tal maneira àquela expectativa que eles já vão se movimentar no devido tamanho e proporção que a inflação já vai ser controlada sem que os juros de fato suba. Então, não há necessidade de subir juros para resolver e trazer para dentro da meta a inflação. Se nessa utopia que o Banco Central fosse perfeito e de perfeita confiança. No outro extremo, se o Banco Central não tem a menor confiança, o mercado simplesmente ignora o Banco Central. Tá? E foi mais ou menos o que aconteceu lá na época daquela presi há 10 anos atrás. Vê aquela história 10 anos atrás. Né? O que só foi resgatado depois quando entrou o Temer. Tá? E aí veio Meirelles e blá blá blá. Né? Agora, e que criou, né, a questão da dependência do Banco Central. Né? Então, foi ali que resolveu esse problema, que tirou do cenário oposto, né? Não da utopia, né, mas da distopia que estava vivendo o Brasil. E estamos em alguma coisa nesse meio intermediário. E aí a questão é, o Banco Central, ele tem umas características, né? Vamos pensar assim, se ele não pode ser uma instituição necessariamente pró-mercado, tá? E por que digo isso? Porque o mercado, ele também se corrompe muitas vezes. Há problemas no mercado muitas vezes, né? Entre eles os mais conhecidos ali são as chamadas falhas de mercado, né? Se a gente tem oligopólios, quantas instituições financeiras temos no Brasil competindo? E outros pontos, né? E numa situação como nós estamos vivendo hoje, há uma pressão do mercado, né? Dessas instituições, inclusive do próprio governo, que também acaba muitas vezes influenciando o mercado, né? Uma expectativa de querer reduzir mais juros. Tá? Um pouco mais, digamos, eles tendem a ser um pouco otimistas demais, entendeu? Eles querem fazer dinheiro, tá? Eles querem aquecer as coisas, né? E aí o Banco Central, ele tem, por outro lado, a missão de colocar um pouco os panos frios nessas expectativas. Então, ele não pode ser tão pró-mercado assim, né? E aí, muitas vezes, tem até uma questão, a gente foi até em teoria dos jogos, que ele, de vez em quando, o Banco Central, ele tem que contrariar o mercado, né? E fazer uma decisão contrária, tá? Porque senão ele perde também a credibilidade e aí a gente volta não no sentido da utopia, mas para o sentido da distopia, né? Então, é uma questão de teoria dos jogos aqui, de decisões, tá? Também. Então, há esses pontos, esses fatores. Agora, se colocando um outro cara lá pró-governo e que já sinaliza, né, o cheiro que se tem no ar é a decadência da ideia da dependência do Banco Central, esse é um ponto para a gente ficar alerta. E é o que o mercado hoje, os economistas, etc., estão bastante alerta, tá, no Brasil. Então, bem, esses são alguns pontos que eu queria retratar de uma forma rápida aqui, né? 20 minutinhos. Espero que você tenha gostado.
E rapidinho, isso não quer dizer que também que, opa, agora o Brasil vai voar, tá? Pô de galinha. E o efeito de política monetária demora trimestres. A gente geralmente observa essas séries em trimestres. Vai começar a ver o resultado depois de 3 meses, mais ou menos, tá? E além disso, o choque foi pequeno, foi 50 basis points de algo que está em torno de 13,5%, está em torno disso. Tá? Então não é aquela coisa uau, é uma seleção de que agora a tendência é esperar um segundo semestre e outro ciclo, entrando no ciclo um pouco mais positivo. Tá? Além disso, o pessoal estava mó questionamento no trabalho, outras pessoas, quanto que vai ser a redução, 25 ou 50? Eu estava apostando nos 50 em função da elasticidade do mercado brasileiro, que o Banco Central precisa muitas vezes ter choques mais agressivos ou maiores, porque a elasticidade, o efeito é muito baixo, devido a várias outras coisas, né? Podemos destacar os créditos do BNDES, dívida pós-fixada e outros pontos que diminuem a eficácia da política monetária. Então, você tem uma elasticidade menor, você tem que colocar uma dosagem maior na quantidade ali do remédio, tá? Então, eu esperava 50 basis points, alguns ali esperaram 25 basis points, mas eu venci. Nem sempre ganho, né? E se de fato eu tivesse realmente acreditando nisso, eu teria feito algumas operações do mercado apostando nessa queda, mas não foi o caso. Beleza? Então é isso. Eu sou Evandro Schultz, espero que tenham gostado desse vídeo e um abraço.